Olá, meu amigo, olá, minha amiga do Café com Antônio Marcos. Estamos começando o nosso segundo episódio da nova série com o novo formato do Café com Antônio Marcos. Hoje eu estou tendo a grata satisfação de receber aqui o meu amigo Emerson Campos. Seja muito bem-vindo, viu, Emerson? Obrigado, meu amigo. Emerson é um amigo de longas datas e eu tenho a oportunidade de trazê-lo aqui. É para mim honroso trazer alguém do seu gabarito, da sua expertise na área que você atua e participar com a gente desse segundo episódio para brilhantar mais ainda o nosso retorno com o Café com Antônio Marcos. A nossa pauta de hoje, Emerson, que é publicitário, Emerson Campos, é a arte de se comunicar, né? A pessoa que vai lá tem um produto, tem uma marca e tem essa pessoa por trás de todos esse mexão que você vê aí para produzir e colocar no ar. Mas antes de qualquer coisa, eu queria apresentar Emerson, eu queria que ele olhasse para a lente aqui, para essa lente da verdade aqui, e se apresentasse para o nosso internauta. Quem é Emerson Campos, olhando para a lente da verdade? Para mim é um prazer, em primeiro lugar, estar aqui com vocês, participar desse segundo episódio. Confesso que estou surpreso com toda a estrutura que você tem montado e não seria diferente partindo de você. Você sempre foi um Obrigado. lutador, batalhador, conhecemos já há muito tempo atrás. Então, assim, é prazeroso quando a gente vê os nossos amigos trazendo o que é de melhor para a cidade de Eunápolis. Então, fico, em primeiro lugar, agradecido a Deus, né, por ter essa estrutura e por estar aqui também com você. Fala um pouco de Emerson, do como eu comecei. Eu costumo falar muito que eu comecei na mídia tradicional, né? Em 1998, eu comecei na Rede Bahia de televisão. E aí passei 10 anos trabalhando na Rede Bahia, uma emissora de televisão afiliada à Rede Globo, e no qual ela tinha um investimento muito grande em educação. Desde aquela época, a Rede Globo já existia as universidades, uma universidade corporativa, e nós tivemos a oportunidade de praticamente rodar o Brasil com cursos e treinamentos da Rede Globo. Então, por mais que a Rede Bahia fosse uma emissora local, mas ela seguia todas as diretrizes do padrão Globo de qualidade. E nós que éramos profissionais daquela época, tivemos essa oportunidade de ter bastantes cursos em relação a isso. Então eu vim para a área de comunicação trabalhando na Rede Bahia, que fiquei, como falei, 10 anos. Fui transferido de Itabuna para Teixeira de Freitas para gerenciar aquele núcleo da TV no extremo sul. Então, cuidava de 17 prefeituras, ali 17 cidades, clientes como Aracruz, como Suzano, Prefeitura de Itamaraju, Teixeira de Freitas e por aí vai. Em 2008, já formado, já pós-graduado, já dava aula na faculdade, eu fui chamado para poder assumir a gerência da Faculdade Pitágoras em Teixeira de Freitas. E aí eu fui para o universo da educação. Era um universo totalmente diferente, mas querendo ou não, continuava na área de comunicação. E fiquei 6 anos trabalhando na parte de implantações de novas faculdades, a Faculdade de Feira de Santana, a Faculdade de Maceió, a Faculdade de São Luís, e assim, praticamente a gente não tinha vida, Antônio. Não sei, no Era ramo da educação. segunda-feira, ia para Belo Horizonte, decidia qual local do Brasil que Ia implantar ia uma ser nova implantado, unidade. que ia ser trabalhado naquela semana e voltava na sexta-feira para casa, para passar o final de semana em casa. Emerson, deixa eu te falar uma coisa. Eu já lhe conheço há um bom tempo, Sim. sei da sua ligação com o mundo da comunicação. Você é o CEO da Campus de Ideia e nós vivemos e tudo que nós fazemos e vivemos hoje tem a mídia, tem a publicidade, tem o marketing para poder pautar até usos, costumes, hábitos, né? E isso, produtos, enfim. O mundo da publicidade e o seu efeito na vida de todos nós, eu acho que é o subtema, é o que nós vamos nortear a nossa conversa com o Emerson aqui hoje. Você possivelmente que está me vendo aí agora, que está me assistindo aqui agora nesse podcast,
deve ter uma marca na cabeça, né? Você, de repente, no que nós estamos conversando aqui, você tem uma marca ou uma publicidade que deve ter marcado você. Eu, por exemplo, não me deixo nem me permito esquecer de um comercial que era feito pelo Mapping, antigo Mapping de São Paulo, e também um outro que era feito pelas Casas Bahia, né? São publicidade. Eu estou usando aqui essas marcas, eu não, Perfeito, né? perfeito. Sou dono do podcast, então eu posso falar. Ninguém vai me cobrar merchan aqui. E também, quem não se lembra do cara da Bombril, né? Do camarada da Bombril, aquele comercial super engraçado. Enfim, o da COFAP, o cachorrinho Sim, o comprido, cachorrinho, comprido. perfeito. Então, são mídias que marcaram épocas e gerações. Emerson é um desses publicitários que fazem essas mídias acontecerem, né? A publicidade, ela vai mudando o comportamento, ela vai mudando valores, consumo, decisão que a pessoa começa a decidir em consumir ou não um produto, apresenta produtos que às vezes não tem nome no mercado e de repente viram um boom para a aceitação pública, né? Também entra na questão da imagem social, trabalhando com campanhas publicitárias de instituições, de governos, né? De governos em todos os âmbitos, municipal, federal, estadual, enfim. Então, essa publicidade, né? Essa coisa que é pegajosa. Por exemplo, eu montei essa xícara aqui do Café com Antônio Marco, como vocês estão vendo, né? E isso aqui é uma publicidade, Perfeito, aqui na xícara. perfeito. Isso aqui é uma publicidade. Aí a gente fica com esse imaginário na cabeça. Quem cria? Sim, Como é que foi que surgiu a ideia dessa propaganda que colou, aquela propaganda do verão, né? Que era de uma marca de cerveja. Tinha uma mulher com o subjetivo do nome sim, de Vera, e aí, por ela ser, né, grande, bonita e tal, botaram o verão, aí sim. já associou a uma estação do ano, né? E eu lhe pergunto, como nós podemos definir publicidade, Tá. Emerson? Eu acho que é muito bom, antes de tocar no tangente da publicidade, da propaganda em si, do marketing, né? Hoje, como tem toda uma variação, a gente precisa entender primeiro sobre cultura. O que é que molda uma sociedade? São crenças e valores, né? Que a cultura é exatamente isso. Cultura são crenças e valores de uma sociedade. E a publicidade, a comunicação, ela consegue envolver ou até modificar cultura, ou seja, crenças e valores de uma sociedade. Definir padrões. Definir padrões. Nos anos 2000, todos os artistas de novela, de filmes, de tudo, fumavam. E aquilo dali, para aquela sociedade, influenciava a tal modo que o jovem que não fumasse era careta. Estava fora dos Estava padrões da fora do época. padrão da época. Entendo. De repente, se cria uma nova lei modificando a ideia da cultura antitabagista, feita na própria televisão, que aí, hoje, fumar, hoje nós vemos, graças a Deus, poucos jovens, Usuários do principalmente os tabaco, né? adolescentes, 16, 17, 18 anos, fumando. Verdade. Então, quando a gente começa a entender a possibilidade que a publicidade, a propaganda, como ela intervém nos modos culturais de uma sociedade. Só que tudo isso é muito pensado. A gente não pode parar, achar que isso veio do nada. Eu gosto muito de citar o exemplo do Shopping Guatemi em Salvador, que no Shopping Guatemi é um shopping que ele é muito segmentado. E aí já vem uma palavra que está aqui, segmentação, está aqui anotado para depois voltar e explicar o que é segmentação. Ele é bem dividido. Então, na primeiro andar, no piso térreo, são as lojas mais populares. No segundo andar, são as lojas que vão elevando um pouquinho o consumo. Entendi. No terceiro andar, são as grifes que são feitas. Lá, até no corredor, existem plantas para que a pessoa não possa passar direto e não olhar para a vitrine. Então, a partir do momento que tem a planta, você vira e olha para a vitrine.
Entendi. Você tem bancos para ficar sentado para olhar para a vitrine. Tudo isso é Tudo pensado, né? isso é pensado. Então, existe no marketing uma disciplina chamada comportamento do consumidor, que são pessoas que ficam analisando como aquela mensagem vai influenciar na vida das pessoas. O outro exemplo, e aí sendo mais didático, trazendo uma realidade de Eunápolis, se nós pensarmos, toda pessoa que é destra, é direito, usa a mão direita, usa o braço direito, perna direita, a tendência dela é sentar do lado direito, é mais confortável para ela, é entrar no lugar e ir primeiro para o lado direito. Sabendo que a maioria da população é do lado direito, o que é que os supermercados fazem? Itens de primeira necessidade vai estar no último corredor do lado esquerdo. Entendi. Os itens que são supérfluos vão estar do lado direito. Ou seja, a gente não vai para o mercado para comprar bebida. Então, o que é que a gente coloca nas primeiras fileiras do lado direito? As bebidas. Algo que é supérfluo, que você Entendi. só vai comprar porque você passou E viu. ali e viu. Entendi. Então, a padaria, ela vai ficar onde? Ela vai ficar lá atrás. Para você passar e falar, opa, tá faltando manteiga, Entendi. tá faltando açúcar. Então, tudo isso é muito bem pensado. Entendi. Itens que são para criança sempre vai estar ao alcance da mão das crianças. Entendi. Para ela ir lá pegar aquele produto e levar para você, para o pai, já vai chorando, né? Se você não me der, eu vou chorar aqui, tal, tal. E os pais acabam dando. Então, assim, todo esse comportamento do consumidor é pautado na análise da sociedade. É feito um Novamente, de estudo. uma cultura. É feito um estudo para se chegar à conclusão de que tipo de publicidade você vai fazer. Perfeito. Então, aí eu, para não ficar redundante a pergunta, eu vou reformular ela aqui, Sim. né? Qual é o papel de você, um publicitário? Perfeito. Né? Você falou aí agora de um estudo, de que se estuda os comportamentos e, a depender do momento e da época, a publicidade ela tem essa ingerência. Mas qual é, de fato, o papel, qual é a figura da agência? Porque a publicidade é muito vaga, né? É uma palavra muito difusa. Sim. Mas a agência, onde está o agente, como Perfeito. você, que é o publicitário, qual é o papel dela em todo esse nicho que você colocou aí agora? Perfeito. Agora, antes disso, não tem uma boa conversa se a gente não Certo. tomar o melhor café do Brasil, que é o café com Antônio Marcos. Deixa eu lhe servir, vou me servir também. O bom é que antigamente tinha um programa na televisão chamado Programa do Jogo, que tinha a caneca do jogo. A caneca do E jogo. todo mundo queria saber o que tem na caneca. O bom ficava é que aqui do café com com Antônio Antônio Marcos, a gente mata a cobra e mostra o pau. E não tem toma esse segredo, café. não tem segredo. Né? Então, o meu questionamento para você é justamente isso. Qual é, nesse nicho da agência, função da agência qual de é a função publicidade? da agência nesse processo todo que você falou aí? A agência, ela trabalha desde a área do planejamento. Geralmente, quando um cliente vai nos visitar, primeiro é entender qual é o produto que aquele cliente tem. Então, muitas vezes é um produto que já está até consolidado para alguns mercados, mas ele não tem um planejamento de utilização de mídias, ele não tem um planejamento. Às vezes ele quer refazer uma embalagem. Esses dias eu tinha um cliente aqui que estava comemorando 10 anos, uma grande empresa. Sei. E eu falei para ela, a gente precisa remodelar a sua marca. E quando a gente fala de modificar uma marca, geralmente a gente se acostuma tanto, quando alguém fala em modificar, a gente tem até... Dá um não, choque, não, né? não mexa disso, não. Um mexe choque. em qualquer coisa, mas o microfone foi pensado. Então, assim, o primeiro trabalho é exatamente entender, será que essa marca está comunicando? Será que o Você teu... quer dizer que cada rótulo daquele, cada motivo, cor, cada cor é pensada? Cada cor, cada detalhe, cada embalagem. Tem um profissional por trás. Tem um profissional por trás que vai verificar se realmente atende, adequa ao público que ele quer, né? E
vai ser pensado de que maneira eu tenho para poder fazer com que essa marca... A grande questão, Antônio Marcos, eu gosto muito de falar, é de falar que o papel da agência é transformar o produto em valor, é trazer valor, porque existe uma diferença muito grande entre preço e valor. Entendi. Eu falo que tudo que tem preço não tem valor, mas tudo que tem valor não tem preço. Bem Então, colocado, digamos Sérgio. assim, se eu chego para você e falo bem assim, Antônio Marcos, quanto é um celular, o seu celular? Quero comprar seu celular. Você vai falar, ei, mas ó, meu celular eu vendo por R$ 1.000. Tem preço. Mas se eu chegar e falar bem assim, Antônio Carlos, quanto eu quero comprar a sua filha? Você fala, opa, alto lá, isso daqui não tem valor. Você pode me dar 1 milhão, você não vai levar, porque isso tem valor. Então existe uma diferença até na questão mercadológica entre preço e valor. Quando nós começamos a levar para o nosso cliente valor, quando os clientes começam a perceber valor sobre aquele produto, a coisa é diferente. Entendi. Então, a imagem de um preço de um produto, ela não está agregada ao valor que o produto tem como produto de mercado. Vamos supor aqui, Exato. vamos supor aqui. A marca X. Aham. O valor da marca X está muito além do valor de um produto que a marca produz. Perfeito, Que a perfeito. marca E produz. aí, quando eu venho falar sobre a questão do valor, eu tenho que falar sobre posicionamento. E aí, se você me permite, eu vou só retornar um pouquinho atrás, porque para a gente entender marketing, para a gente entender comunicação, a gente tem que entender duas palavras, tá? Então, digamos assim, marketing, a gente está direcionado a posicionamento. E aí você vai falar bem assim, mas Emerson, o que é posicionamento? Posicionamento, eu tenho um autor que ele define posicionamento como sendo algo que está na mente dos consumidores. Você acabou de falar aí, Bombril, né? É. O Bombril, olha que coisa, Bombril é a É marca a marca, e não a lã de aço em e si. não a palha de aço. Não a palha de aço. Perfeito? É, Então isso é posicionamento. verdade. Então, digamos, se eu chego e falo para você, Antônio Marcos, me fala aí qual é o sabão em pó. Aí você vai falar Omo, refrigerante, É. Coca-Cola, né? Você tem marcas que já estão na sua mente. Isso são marcas que estão posicionadas. Já existe um Um posicionamento dessas posicionamento, marcas. tá? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou considerar aqui um posicionamento. E eu queria que você refletisse bem, porque depois nós vamos ter uma pequena pausa aqui e a gente volta já já. A arte de construir uma ideia. A arte de construir uma ideia. E como fazer para essa marca dar certo. A arte de construir a ideia, né? E dessa ideia fazer uma marca que deu e que dá certo. Daqui a pouquinho. Muito bem, voltamos e eu estou recebendo Emerson Campos, publicitário, CEO da agência Campos de Ideia, se não a maior, mas uma das maiores do extremo sul baiano, com grandes marcas, com grandes prefeituras e tal, e nós temos tratado, melhor dizendo, esse tema aqui hoje. Tudo que você vai no mercado, que você vê na TV, aonde você anda, outdoor, fachada de loja, tudo isso tem alguém que pensou. Nada nasceu ali por acaso, né? E esse é o papel dessa figura do publicitário, que Emerson é um desses personagens. Emerson, eu lhe perguntei como fazer, como produzir, como construir uma ideia e como fazer essa ideia se tornar uma marca de sucesso. A exemplo do que nós já citamos aqui, de algumas grandes marcas, né? Você vê que a TV Globo é um globo, dentro tem uma TV, e dentro da TV daquele globo tem uma outra imagem do É Globo. o Globo com a tela da Que Globo, remete à né? TV, e aí Exato, lá dentro o exato, próprio exato, planeta, digamos, o mundo, exato. né? E as cores que tem hoje, para você entender,
cada cor daquela significa uma programação da Rede Globo. Uma programação Então, da Globo. digamos, se é telejornalismo, se é novela, se é infantil, cada cor Cada cor representa isso. E Exato. por muito tempo ela era conhecida como a Vênus Platinada por causa daquele a metálica, Perfeito. que foi por aquele Hans Donner, me parece, que introduziu, né? Outra marca também que era de áudio, que é do áudio, que era a voz do Dirceu Rabelo, né? A icônica voz do grande Dirceu Rabelo, né? Então, produtos que são colocados aí à disposição para você, talvez você não saiba, você faz parte do pensamento de alguém. E esse alguém é o publicitário. Como criar, construir ideias e fazer essa marca dar certo. Perfeito. A gente não pode garantir que todas as ideias, mesmo estando na mão de um excelente publicitário, de uma excelente agência, vai dar resultado. Primeiro, porque a gente pode até criar uma embalagem mais bonita, pode até aumentar, mas vai estar na percepção do consumidor. Então, às vezes, eu já caí nessa de ir para o mercado e estava acostumado a comer um tipo de chocolate, de biscoito de chocolate, e quando eu cheguei lá, não tinha. E aí eu peguei a embalagem mais bonita que se assemelhava àquele chocolate, aquele biscoito de chocolate. E quando eu cheguei em casa, foi total a minha frustração, porque o gosto não era o mesmo. Não era o então, mesmo. assim, não adianta a gente ter também só uma embalagem legal, bonita, acessível. A gente precisa ele ter um conjunto de atributos. Porque, no fundo, Antônio Marcos, nós não compramos o produto. Olha que esse é um ponto, vale um corte. Nós não compramos o produto. Nós compramos a utilidade prática do produto. Porque no dia que chegar outro produto substituto, com a utilidade prática melhor do que aquele produto, você abandona o produto. Então, deixa eu ser mais didático. A gente, durante muito tempo, comprava CD para botar no computador para gravar música. É verdade. Né? Até pouco tempo. Pronto. Aí o que aconteceu com o CD? Veio o pendrive e ninguém esqueceu o CD. É, a utilidade Aí dele. eu fui gentil. Mas antigamente a gente comprava disquete. Verdade, Né? é verdade. Hoje em dia tem muita gente que vai estar ouvindo aqui que não vai saber ou ir vendo, não vai estar sabendo nem o que é disquete. Mas aí, como veio o CD, esquece disquete, vem pendrive, esquece CD. Então, assim, é bom a gente entender que nós não compramos produtos. Nós compramos a utilidade prática daquele produto. A funcionalidade dele. Daquele produto. Então, se vem, às vezes, uma pessoa a conversarmos, termos uma reunião na agência e ela tem um produto, mas aquele produto não se encaixa dentro da utilidade prática de uma sociedade, não faz sentido a gente, enquanto profissional, incentivar para que aquele produto fique ou desenvolva. Então, assim, não existe bola de cristal, não existe algo mágico que o que eu fiz com uma empresa eu vou fazer com a outra e vai resolver. Não existe um padrão Não de existe comportamento para cada padrão. caso é um caso específico. E é um tipo de público diferente. Então, de novo, nós marqueteiros, publicitários, seja ele que nome a pessoa queira dar, a gente precisa entender que a gente trabalha com gente. Entendi. A gente trabalha com gente, então a gente tem que comunicar de uma maneira que as pessoas consigam entender. A gente precisa trazer embalagens que as pessoas consigam absorver aquela embalagem e aceitar aquela embalagem. A gente tem que ter os melhores canais para se comunicar. Aí a gente já vai falar de veículos, seja ele outdoor, seja ele rádio, seja ele as mídias sociais que hoje, né, estouraram como era. Verdade. Eu sou da época que era muito fácil fazer publicidade. Tinha 4 canais de TV. Era Globo, SBT, Band e Record. Hoje, cada pessoa, se ela quiser, ela cria o seu próprio canal. Então, assim, hoje é infinitas as possibilidades de comunicação. Na minha época, a briga era com o controle remoto. Hoje, a briga não é mais por canais de televisão. É pela atenção
das pessoas. Então, a primeira coisa, eu estou aqui com um empresário da cidade de Onápolis ou do Extremo Sul, ele tem sua loja, ele tem seu produto, ele quer vender. A primeira coisa que ele tem que se pensar e se preocupar é como eu vou atrair a atenção dos meus clientes. A primeira coisa. E hoje, atrair a atenção é algo extremamente difícil. Fale para uma criança que está com celular e recebe milhares de vídeos ali no Instagram, rolando o Reels do celular, para ver se ela prende a atenção em algum produto. Você me diz uma coisa, a gente tem que ter, às vezes, fica um pouco perdido nessa questão da divulgação, da publicidade às coisas. Porque, por exemplo, agora chegou a ferramenta nova da IA. Perfeito. O cara vai lá, produz um comercial que a TV, as mídias antes demoravam meses para dar um resultado final de um produto daquele. Às vezes demorava 2 meses, 1 mês e pouco para poder ter. A IA vai lá e produz aquilo em fração de segundos, digamos assim, né? Perfeito. E aí eu me questiono aqui, como é que as agências hoje convivem com essas novas ferramentas, tecnologias, né? Como é que ela se comunica com esse novo mundo que surgiu agora? Tônio, nós temos que entender que o mundo é exatamente essa evolução. Constante transformação. Isso a vida Isso é básico. inteira a gente seguiu por isso. Eu me lembro que na minha época o pessoal falava que rádio ia acabar. Que a televisão ia tomar uma proporção Ia que a acabar com a rádio ia rádio. acabar. Que o Verdade. jornal impresso iria acabar. A gente está com o jornal impresso até hoje, a gente está com novas rádios até hoje. E a tecnologia, ela vem e nós devemos saber utilizar a tecnologia. Porque, na verdade, no fundo, a IA é burra. Porque ela não faz nada sem que tenha um humano por trás para dar um comando. Verdade. E quanto melhor é o comando ou o prompt, já que a gente usando um termo mais técnico, quanto melhor é o prompt que nós vamos dar na IA, a resposta dela vai ser diferente. Se você tem ideia, é tão incrível a IA, eu gosto de falar de IA, muito de IA, é tão incrível a IA que se você perguntar para a IA, para o ChatGPT, qual é o remédio que eu tomo para dor de cabeça? O que é que você me indica para dor de cabeça? Ela vai ter uma resposta. Se você perguntar para ela qual o melhor medicamento para cefaleia, olha, ela vai te dar outra resposta. Porque se ela entende, a IA entende, que se você utiliza o termo cefaleia, você já tem um nível de conhecimento aprofundado do que dor de cabeça. Então, quando eu falo assim, a IA é boa e ela vai depender de gente para operacionalizar, entendeu? Então, assim, eu não tenho medo exatamente por isso. Porque por mais que venha a tecnologia, mas vai ter que ter gente. Aí é que tá. A gente precisa se capacitar cada vez mais para conhecer essas tecnologias e poder tirar proveito da tecnologia. Eu sou do tempo, meu amigo, que para fazer um comercial de um café, que aí botava o café e para dar aquele sinal, aquela fumaça, você botava um cigarro aqui atrás da xícara e a fumaça saía e a câmera pegava daqui e você via a fumaça e pensava que era a fumaça do café. E era um cigarro. Hoje você faz uma imagem dessa em 10 segundos com IA. 10 segundos. Deu para entender? Verdade. Então, digamos assim, nós precisamos entender como poder utilizar. O que eu me permite até um pouco fora, mas a minha grande preocupação é porque às vezes as pessoas saem da linha do que deveria ser a IA. Se você pegar, eu estava tendo um estudo sobre IA e as pessoas estão utilizando a IA de uma maneira equivocada. Antônio Marcos, hoje as pessoas estão indo para o restaurante e lá no restaurante tem um QR Code com cardápio. Ela pega aquele cardápio, lê com a IA e pede para a IA sugerir que prato ela vai comer. Eu acredito, Emerson. Deu para entender? Eu acredito que está havendo uma escravização do ser humano para algumas ferramentas tecnológicas, né? Por exemplo, quem sou eu para discutir o avanço da civilização humana em todos os seus aspectos? Sobretudo
nesse último século, onde nós estamos vivendo assim, logo no seu apogeu, na sua chegada de século, de virada de século, nós findamos um século e começamos outro com as ferramentas de comunicação, sabe, explodindo, tecnologia de todas as formas, as ciências médicas estão cada vez mais revolucionárias, e não era diferente no campo da comunicação interpessoal, da Sim, comunicação de massa, sim. enfim. Mas o que eu vejo é o seguinte: nós estamos, eu acredito, no meio de um oceano, sem saber aonde vai. Na minha Sim, modesta opinião. É tanta informação, é tanta tecnologia que às vezes a gente se perde até como profissionais, né? perfeito. Eu acabei de dizer que hoje nós estamos reféns de quem não escreve, monta um caderno qualquer aí, vai lá para o chat GPT e tem um jornalista ali ao gosto do freguês, né? Mas tudo bem. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, Deixa eu me posicionar com você aqui sobre seu papel na vida desse povo aí que vai para a urna, tá. na vida dos políticos. A política mudou, Emerson? A política está diferente? A publicidade, o publicitário faz parte desse processo? O que é um marqueteiro? É o mesmo publicitário? Quem é esse personagem? O publicitário, qual o papel dele? Ele pode fazer campanha política? Não Tá, pode? Me fale um pouco sobre essas nuances dentro da comunicação. tá. Então vamos lá. Na verdade, quem faz o curso de marketing, ele é marketólogo. O nome técnico mesmo é Marketólogo. marketólogo. Na verdade, hoje não tem uma palavra do português que conseguiu traduzir a palavra marketing Do inglês. do inglês para o português. No início, inclusive, se chamava de mercadologia, ou seja, o estudo do mercado, né? E aí depois começou a ser utilizado muito a palavra do marqueteiro. E isso lá atrás, utilizado a palavra como marqueteiro, era até algo pejorativo, era negativo, falar, ó, marqueteiro, tá chegando o marqueteiro. Obviamente, se direcionou muito para o marqueteiro, até para a questão política. Então, assim, a gente tem João Santana, que é um excelente jornalista, tal, que cuida hoje só de marketing político. E a gente chama o João, né, de marqueteiro, e não existe ofensa por parte dele, Correto. né? Mas, digamos assim, existe o publicitário, que vem do curso de propaganda, de comunicação, o publicitário. Existe o marketólogo, que é quem cuida exatamente da área de marketing, do mercado. Aí você vai falar bem assim, Emerson, mas a publicidade, o marketing, Não é a mesma não é a coisa? mesma coisa? E aí, quando a gente vai verificar, a gente vai ver que o publicitário, ele cuida muito mais da imagem, da propaganda, da criação, Da causa e do efeito. layout, exato. Da causa e efeito. Da O causa e efeito. marketing, ele quer entender mais as pessoas. Ah, entendi. Deu para entender? Entendi. Pelo menos assim, dentro daquilo do que significa o marketing. Então, digamos assim, o marketing, ele sempre vai cuidar de preço, qual o melhor preço para esse produto, qual o melhor local para poder botar a sua loja, ou seja, da praça, qual a melhor promoção, qual a melhor propaganda que vai ser utilizado. Então, assim, ele cuida de 4 P's. E aí ele começa a segmentar, dividir que área você quer, qual o público que você quer atingir. É mais ciência. É mais ciência. É mais ciência. Tá? Então, quando a gente vê isso para política, é óbvio que modificou totalmente. A gente lembra da época de campanhas políticas que poderiam dar brinde. Da brinde, eu E já aí a gente apresentei distribuía comício. bala com o nome do candidato. Showmício. Showmício. Showmício, é. A camisa com a foto do Com a candidato e o foto, número. Né? Era. Quantas vezes a gente não via aí a distribuição de centenas de camisas com a Verdade, foto? Então, assim, a lei foi modificando, o TRE foi tentando igualar, né, para que aquela pessoa que não tinha condições de poder comprar brinde se Exato, distribuir,
poder igualar com aquele que tinha condições. Igualdade de situações, né? No Exato. caso, né? Igual, paridade de armas, Isso, como a gente paridade de fala, armas, é verdade. né? Paridade de Então, armas, é. igualar, tentar igualar. Então, acaba showmício, acaba a proibição de distribuição de brindes. Exato, E aí você começa, da última, proíbe carro de som, só carro de som só com candidato. Andando Porque e andando. antigamente era um absurdo. Nossa, virava uma guerra de áudio. Virava uma Guerra de áudio. É. E interessante, quando a gente fala sobre a influência do publicitário, quantas vezes a gente já chegou em casa cantando a música do candidato, mesmo sem certeza. querer. Com Eu certeza. tenho certeza que você que tá aí nos vendo agora, você vai lembrar aí, a música tal, era a música do candidato, e era exatamente isso. Então é a função do publicitário, do marqueteiro, criar estratégias novamente para poder atrair as pessoas. De novo, existe dentro do marketing político o que nós chamamos, Antônio Marcos, de arquétipos. O que são arquétipos? Arquétipos são tipos de imagem ou de posicionamento que as pessoas elas tendem a votar naquele tipo de arquétipo ou naquela imagem que foi muitas vezes construída. Eu posso dar um exemplo aqui das últimas eleições e aí tratar de coisa nacional, até para a gente fugir um pouquinho da nossa realidade da nossa cidade. Sim. Mas a gente tinha o arquétipo do Collor de Mello, que era aquele homem bonitão. As mulheres achavam o Collor como lindo, né? Depois viram, né? Depois Depois viram, né? ele tinha até a ideia do caçador de marajás. Marajás, Não era caçador isso? de marajás, Né? Era o bonitão. Depois a gente veio do arquétipo do Lula, que era o pai dos pobres. Dos pobres, né? Né? Então, digamos assim, não, vou votar com ele porque ele cuida dos pobres. Ele fez isso, ele fez aquilo outro, dos programas assistencialistas. E tudo bem, ele está criando a imagem dele. Qual o nome mesmo? Pai dos pobres. Não, arquétipos. Arquétipos. Entendi. Arquétipos. É uma definição de comportamento de De determinado criação político. de imagens para políticos. Para o político. Para que a sociedade mais vota. Aí você vê se A se encaixa tendência é dentro de um nisso. gosto Exato. popular. Porque aí, de repente, uma pessoa, ela pode não ter aquele arquétipo. E aí, o publicitário vai criar, vai moldar aquela pessoa a um arquétipo. Entendi. Deixa eu te falar, Emerson. Vamos dar mais uma pausa para a gente poder tomar o nosso café. Mais um cafezinho. Pega a xícara aí, toma um gole de café, enquanto a gente volta, para nós continuarmos essa conversa muito interessante sobre a publicidade. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Voltamos para finalizar esse nosso podcast de hoje, que está super interessante, o nosso segundo episódio da nova série, com um novo formato no estúdio. E eu estou recebendo Emerson Campos, CEO da empresa Campos de Ideia, que é uma empresa de publicidade que trata de várias marcas aqui na região. Mas, em particular, já nesse terceiro bloco, nós estamos tratando aqui da política feita nas mãos de um publicitário, né? E ele me deixou na conclusão do bloco anterior a palavra arquétipos, que é aquela coisa de você grudar em alguma pessoa uma imagem pré-definida do que ela é. Seria isso? Perfeito. Dentro do campo da política. Perfeito. Mas eu vou te fazer, eu vou para poder a gente fazer uma síntese melhor dessa percepção do que é a publicidade. É feito um estudo, Emerson? É feito... Onde é que está a ponta da corda para você definir que tipo de arquétipo vai cair em determinado personagem? Perfeito. Eu vou resumir a questão do marketing aí para a gente entender o marketing político. Eu gosto muito de definir marketing como marketing é entender para atender às necessidades de uma população. Então, vamos lá. Entender para atender às necessidades de uma sociedade. Então, quando a gente pega esse princípio e traz ele para o mundo político,
A primeira coisa que eu tenho que entender quais são as dores de uma sociedade. Então não adianta eu chegar aqui hoje e falar, ó, a partir de hoje eu sou candidato a deputado federal, a deputado estadual, a vereador da cidade, que é a eleição mais difícil, a eleição de um vereador, né? Ah, eu quero ser candidato a prefeito. Sim, mas eu entendo aquela sociedade. Eu entendo as dores daquela sociedade. Então, sim, é necessário ter um profissional que conheça as realidades, e aí não adianta a gente ter que ir para pesquisa. A gente tem que fazer uma pesquisa. Se ele tiver condições de fazer uma pesquisa qualitativa, ou seja, colocar um grupo de pessoas dentro de uma sala, fazer determinadas perguntas e ouvir a sociedade. Então não tem jeito. Política é para cuidar de gente. E a gente não pode falar de cuidar de gente sem ouvir o que as pessoas estão precisando. Tá? Então, é muito necessário ter a ajuda de um profissional para que ele conheça a cidade, conheça as dores e, principalmente, Antônio Marcos, conhecer, inclusive, o quantitativo de votos que a gente tem por bairro. Entendi. Por seção, por áreas. Será que essa cidade é uma cidade que tem uma zona rural muito ampla, que o poder de decisão está em uma zona rural? Entendi. As propostas de trabalho, as propostas do político vai ter que ser voltada para a zona rural. Não, praticamente Eunápolis é uma cidade praticamente que não tem, que a zona rural é muito pequena. É muito pequena, a zona urbana é bem maior. Muito maior. Como a gente pode considerar alguns aspectos, por exemplo, quando você pega o nome de uma pessoa que se propõe a ser candidato e ir Sim. para a opinião pública, porque o candidato nada mais é de que ser julgado pelo povo, Perfeito. né? Aprovado ou reprovado na urna. Como você trata ele como um produto, ele se torna um produto nas suas mãos a ser desenvolvido? Tá. Ou- É muito complicado a gente falar de ser humano como produto, né? Exato, é. Muito difícil, e para nós, enquanto publicitários, eu não gosto de utilizar a palavra produto para pessoas, para gente, né? Porque ele é um ser humano. Produto, eu gosto muito de falar, ó, quer vender essa caneta? Pronto, eu tenho um produto. A gente consegue pegar, a gente consegue tocar. Se precisar, a gente cheira, a gente abraça, a gente veste, Uhum. né? Mas quando a gente vem para o âmbito político, querendo ou não, a gente tem que tratar aquele candidato como um produto. Porque, no fundo, ele vai ganhar uma eleição que mais pessoas apertaram na urna o número dele. Exatamente. Então acaba se tornando por isso, um produto para cuidar da embalagem. É porque você vendeu a imagem. A gente fala, você vendeu a imagem de fulano, né? E alguém vai consumir essa imagem. Exato. Agora há pouco você citou o termo, a termologia que define bem isso, que é arquétipos. Arquétipos. Né? Você falou que alguém pode ser, por exemplo, aparecer num cenário político como o pai dos pobres, a exemplo Sim. né, que foi colocado. Sim. A gente está colocando isso aqui apenas como comparação. O atual presidente da República, ou você pode colocar por exemplo, que caça marajás, exemplo da época do Collor. Como foi com o Bolsonaro, como um herói. O herói né? nacional. A figura do herói nacional. Então, né? Isso são arquétipos que já vem estudados sendo há muitos e muitos anos. Não, e nesse tá? caso, o publicitário faz uma pesquisa, Sim. desenvolve um projeto, encaixa nesse arcabouço de projeto Perfeito. a persona de alguém, Perfeito. desenvolve em cima disso como um projeto que pode ser vitorioso Perfeito. na opinião Só pegando pública. esse gancho aí, a gente analisando, quando o Bolsonaro surgiu, foi exatamente no final do processo da Lava Jato, onde estava todo mundo em busca de acabar com as impunidades da corrupção Exato. no país. Então, qual é o arquétipo que mais cola nisso? Se a sociedade inteira está falando Estava sobre desejosa por o fim da corrupção, correto. como nesse momento agora, todo mundo dizia que a eleição de 26, o tema central da eleição seria a violência. A violência, pautada a violência. Ia ser pautada a violência.
E Uhum. aí, com esses casos de CPI, CPMI de INSS, do caso Master, volta de novo à tona a palavra o quê? Corrupção. Corrupção. É que, na verdade, a corrupção ela é a semente de tudo, né? Ela faz tudo girar em torno de si mesma, né? Perfeito. A corrupção faz tudo girar em torno de si mesma. Aí o que é que acontece? O tema violência, ele não perde espaço, mas ele fica menor diante de uma decisão política, né? Perfeito. Fica menor diante de uma decisão política. Eu queria já agora, Emerson, saber o seguinte: como que você, como publicitário, né, entende o trabalho que você faz tem um efeito prático na vida de quem está nos assistindo agora? Tá. Como é a sua visão? Não, meu efeito prático de fato existe. A gente obtém resultados, Tá. né? Qual é essa visão? Como você coloca para mim agora? Como é que eu posso me dirigir para o meu público agora, né? De que você tem essa noção de que existe um efeito prático de tudo aquilo que você coloca, que você colocou aqui agora. Tá. E como é que você, ao mesmo tempo, pergunta como é que você avalia a publicidade a nível baiano e a nível Brasil num todo? Não existe, de novo, a publicidade, ela vai adaptar, moldar ou mudar a cultura. Lembra lá no início do podcast, a gente falou sobre a questão cultural, sobre a cultura de uma sociedade. E aí alguém pode falar, então tudo que a publicidade faz é negativa para a sociedade. Eu tentei mostrar aqui que a questão do tabagismo, então, é positivo. Então existe lado positivo e, né, lado negativo como tudo. Eu, enquanto publicitário, eu vou chamar isso de estratégia. A minha estratégia é fazer com que as pessoas comprem mais produtos, utilizem mais serviços, tá? Mas a gente percebe nitidamente. Eu me lembro uma vez de uma novela da Rede Globo, Caminho das Índias. Ninguém usava roupa indiana. Começou o Caminho das Índias, a gente chegou na rua, só via as mulheres com aquele saião, falando Inxalá! Então, assim, a gente vê o quanto Verdade. a comunicação, ela modifica uma cultura de uma sociedade. Né? Então, assim, é muito sério. Acaba aquilo que a gente faz. Porque a gente sabe que a gente pode gerar um consumo maior dentro de uma sociedade. Tá? Então, mas se eu estou a serviço de um trabalho para fazer um trabalho para uma empresa, é óbvio que o meu objetivo é que esse produto chegue a mais pessoas, chegue a mais lares. Então, existe sim uma influência total na vida de uma sociedade, desde uma farmácia a um supermercado. Aquela mensagem vai chegar lá. Nós Ou a um podemos, candidato político, né? nós Como podemos dizer que a publicidade, ela dita as normas? dita, dita. Dita as normas, Dita, né? dita. É incrível como a gente vê essas mudanças, tá? Dentro da sociedade, principalmente quando a gente estuda a sociedade. Então, digamos assim, quando a gente começa a perceber o que há 20 anos atrás era normal, hoje em dia a aberração é crime. A pessoa pode ir presa. Verdade. Olha o que é a mudança de uma cultura. Uhum. Mudança de crença. E aí eu te falo, mudar cultura, mudar uma crença é a coisa mais difícil. Você é evangélico, eu sou evangélico. Se eu chegar pra você, Antônio Marcos, a partir de hoje tudo que você pensa tá errado. Você vai aceitar facilmente? Não, Você vai dizer, não, opa, pera, porque eu sou, meu amigo. Verdade. Eu acredito nisso, eu tenho princípios e valores que são inegociáveis. Eu posso negociar qualquer coisa, mas isso daqui eu não negocio. E olha que a comunicação, ela consegue modificar a cultura das pessoas. Ela entranha, né? Ela faz parte da vida de todos nós. E é preciso que você, meu amigo internauta, e você que está me assistindo agora, entenda de que as ferramentas podem até mudar. Agora, o princípio é o mesmo. Convencer alguém a pensar como você. Sim. No convencimento. Isso é a publicidade. A publicidade, ela faz com que você
tem a percepção de que aquilo que o publicitário montou era justamente o que você precisava. Não só para o consumo, mas para as escolhas, né? Ele acabou de citar aqui uma novela da TV Globo que foi exibida, Caminho das Índias, onde que não tinha nada a ver com a nossa cultura, mas que naquele momento onde a novela foi executada, ela foi bem amplamente compartilhada no Brasil inteiro. Aí vocês... Quantas vezes eu vou lá te interromper? Você já não foi numa loja para comprar uma camisa e saiu de lá com cinto, com sapato, com a meia, com a Exato. cueca, mas a intenção era só Né? uma camisa. E aí você, quando você começa a estudar, aí eu sempre brinco, as pessoas não me vendem, eu compro. Exato, é. Porque aí eu já vou para lá decidido que eu só quero comprar aquilo. Exato, é. Eu posso até comprar outras coisas, mas quem vai escolher, quem vai decidir sou eu. A decisão é Já sua. não é mais as pessoas. Exatamente. E a gente vive num país que é extremamente consumista. As pessoas consomem, não muitas vezes porque precisa, Mas porque gosta da pelo prática do hábito consumo. do consumo. Exatamente, Entendeu? é. Que precisa ser também estudado exatamente esse hábito de consumo do brasileiro. Deixa eu te falar, deixa eu considerar mais uma coisa para Sim. você aqui. A publicidade, ela tem as suas armas, Perfeito. né? Que a empresa é contratada e ali vai tratar desse produto. Nós tratamos na tangente aqui da política, né? Você é meu amigo, nós somos amigos fora do microfone aqui, somos amigos pessoais. Mas eu queria te fazer uma pergunta um tanto quanto, não quero que você entenda como capciosa, mas Sim. muito direta. Na política, a publicidade às vezes vende o engano? Tá querendo me abraçando sem me apertar, né? Me apertando sem me abraçar. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Às vezes o produto ali parecia ser tão bom quando você desembala ele. Você é muito mais experiente que eu nesse assunto. Eu sou seu estagiário. Né? Eu podia até retornar a pergunta para você. Para você também responder sobre isso. Mas assim, e aqui como é um bate-papo, É bate-papo, né? é Eu me informal. sinto muito à vontade para poder falar isso. Até mesmo porque os últimos anos a gente vende na política a esperança. Verdade. E a esperança é algo muito... A minha ideia de esperança é totalmente diferente da tua ideia de esperança. Verdade, Às vezes a tua esperança, a esperança de quem está nos vendo aqui é conseguir um emprego. E ele vai passar 4 anos e não conseguir emprego, ele vai ficar desiludido com aquele candidato que falou que ia trazer desenvolvimento econômico para a cidade, né? Então, digamos assim, ou falou que ia melhorar a saúde, ou falou que ia melhorar a educação. Então, a maioria das vezes, o político, ele vende esperança. Uhum. E aí, quando você cria de novo, precisamos entender a sociedade para criar um roteiro, uma roupagem que atenda A a expectativa daquela sociedade. Entendi. Tá? Então, muitas vezes, palavras são induzidas para que o político fale, porque aquela palavra vai soar de uma maneira diferente lá embaixo para as pessoas. E as frases de efeito, né? As frases de efeito, entendeu? Então, tudo isso é muito bem pensado, bem analisado, da maneira que vai ser colocado. Eu queria também considerar uma coisa aqui, é que ninguém tem bola de cristal. A pessoa é contratada para fazer um trabalho, claro, evidentemente eu fiz essa pergunta para Emerson, porque eu sou muito amigo dele, e sei que ele se sairia muito bem. Mas a gente sabe também que ninguém tem bola de cristal. Você é contratado para trabalhar com determinado personagem, fazer um trabalho profissional. Você está fazendo um trabalho profissional e dando o melhor que você tem como profissional da área de comunicação, da área de publicidade. Eu sou jornalista, já lido com jornalismo e comecei em comunicação, não propriamente no jornalismo, há mais de 40 anos, já aproximadamente 40 anos. E de lá para cá eu já vi muita coisa, né? Já vi quem a gente imaginava que ia dar errado, dá muito certo. Quem a gente imaginava que ia dar certo, dá errado. Contudo, depois das favas contadas, o profissional que faz essa ou aquela campanha não tem nenhuma responsabilidade pelos atos
Perfeito. pessoa. Nós temos responsabilidade por entregar um produto bom para quem está comprando na nossa mão, né? Eu já tive situações de ser contratado para fazer uma campanha política e a pessoa estava em último lugar nas pesquisas. Deu para entender? Entendi. Ninguém compraria aquele produto. Aquele produto. E você tá ali como um profissional, Canal. assumindo e fazendo o seu papel. Seu papel. Corrigindo, consertando, Melhorando. criando um layout, dirigindo em um debate político. Então, assim, nós estamos ali como profissional. Atuando Né? como tal. Como profissional, Exatamente. como um advogado. Exatamente. Né? Eu sempre brinco nessa questão que, na verdade, a gente está procurando, nós somos advogados da marca. Né? Então a gente defende a marca, defende um posicionamento. A mesma coisa de um advogado também. Muito bem. Nós, lamentavelmente, a conversa foi tão boa e tão rápida assim, passou com Emerson Campos, que é publicitário, conversou comigo aqui hoje no melhor café da Bahia e do Brasil, Café com Antônio Marcos. Tivemos aqui essa oportunidade. Eu quero oferecer aqui a Emerson agora as suas considerações finais, dizer que eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Para mim foi uma honra muito grande receber você aqui no café e você se dirigir a essa lente nas suas considerações finais, Emerson. Amigo, eu sou grato a Deus, né, por esse momento tão único, tão verdadeiro, esse verdadeiro bate-papo. Né? Espero ter a oportunidade de voltar aqui outras vezes. Tomara que esse vídeo bombe. Então, já vou dizer aqui para as pessoas que estão assistindo: curta, compartilhe, multiplique, para que Antônio Marcos possa me chamar novamente para poder voltar para cá, porque é um privilégio estar com uma pessoa tão responsável, tão decidida. Lembro de viagens com você, a gente viajando, visitando alguns possíveis clientes para poder trabalhar. Então, assim, isso é muito gratificante quando a gente vê o quanto Deus te abençoou, te prosperou para a gente estar aqui hoje. Né? Com essa estrutura tão legal, com esses equipamentos tão legais. Então, a gente vê a mão de Deus. Tem até um versículo que fala assim: para que todos vejam e percebam e entendam que a mão do Senhor fez isso. Então, assim, é claro, quando a gente chega aqui, a gente percebe isso. Então, eu sou primeiramente grato a Deus pela oportunidade. Espero que o conteúdo que a gente chegou aqui possa efetivamente tocar na mente das pessoas que estão nos vendo, ajude a repensar, de repente, o projeto que ela tem da empresa, um projeto de vida para construir um posicionamento melhor para a sociedade. E se tiver qualquer dúvida, pode mandar aí que a gente responde, faça os vídeos lá, manda para o Antônio Marcos respondendo. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu estive conversando com o publicitário Emerson Campos, CEO da agência de publicidades Campos de Ideias. Eu quero agradecer a você, meu amigo internauta, e lhe convidar para os próximos episódios. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.